Todos nós ouvimos e condenamos corretamente o comércio transatlântico de escravos, mas muito poucas pessoas ouviram, muito menos condenaram, o mais bárbaro comércio de escravos árabe-muçulmano. Agora, por que isso? É errado apenas quando os inocentes e simples povos da África são escravizados por cristãos brancos? Ou é considerado politicamente incorreto condenar a barbárie de pessoas não brancas contra pessoas negras? Vídeos como esses são desmonetizados, então, para espalhar minha mensagem amplamente, por favor, clique nos botões de curtir e compartilhar e, se quiser apoiar meu canal, considere se tornar um membro ou patrono. O Islã, ideologia dominante da Arábia, codificou a escravidão em suas escrituras e, consequentemente, sancionou a escravização de um continente inteiro de pessoas. Este comércio de escravos durou quase 13 séculos, tornando-o muito mais longo e brutal do que o comércio transatlântico de escravos. É desconcertante que, apesar de ter causado tanto sofrimento para o povo africano, o Islã ainda acabou se tornando uma grande religião no continente. Segundo a enciclopédia World Book, 45% da população africana é cristã e 40% é muçulmana. Entendemos que os afro-americanos de hoje estão zangados com a América Branca porque reconhecem o sofrimento que tiveram que suportar por causa do comércio transatlântico de escravos, mas não vemos a mesma raiva direcionada à Arábia, que foi influenciada pelo Islã. Você consegue imaginar um mundo onde 40% dos judeus são nazistas? É exatamente assim. Africanos abraçando e idolatrando o Islã é como judeus abraçando e idolatrando o nazismo. Os apologistas muçulmanos adoram dizer que sim, a escravidão é permitida no Islã, mas nos foi dito para tratá-los com bondade, como se isso absolvesse o Islã de todos os males que a escravidão traz para suas vítimas. Sempre que este argumento é apresentado por um apologista muçulmano, pergunte-lhe sempre: se eu te tratar com bondade, você aceitaria ser meu escravo? Seus ãs e ãs revelarão a resposta. É notável até onde alguns muçulmanos irão para defender a sua religião. Eles até mesmo defenderão a escravidão. Um escravo não é seu igual. Um escravo, não importa o quão gentilmente você o trate, ele não tem autonomia sobre o próprio corpo. Defensores dos escravos muçulmanos tentam pintar um quadro cor-de-rosa, nos fazendo imaginar falsamente um mundo onde proprietários de escravos muçulmanos e escravos vivem em um belo mundo cheio de arco-íris e sol. É como se eles tivessem um mundo onde um mestre está ordenando ao seu escravo para lavar seus pés ou limpar a casa, e o escravo em troca diria: desculpe, eu não estou com vontade de realizar esses deveres hoje. E se você insistir, deixe-me lembrá-lo de que o Islã lhe disse para me tratar com bondade. Não há como um escravo dizer isso ao seu mestre. Um escravo tem que largar tudo e obedecer aos comandos de seu mestre. Isso não é como um empregado moderno que recebe salários em troca de seus serviços e é livre para sair quando quiser. Todo muçulmano que tenta defender a escravidão a partir deste ponto precisa entender que nenhuma justificativa pode tornar a escravidão aceitável. Dito tudo isso, tenho que ser justo, até onde sei não há outra cultura que tenha insistido tanto em ser mais gentil com os escravos do que o Islã. Existem toneladas de hadiths onde o profeta Maomé disse aos muçulmanos para falar gentilmente com os escravos, não sobrecarregá-los, etc. Mas isso não exime Maomé por não ter abolido completamente a escravidão, como fez com álcool, jogo, usura e sexo pré-matrimonial. Tudo isso era prevalente na Arábia pré-islâmica. Não ter escravidão sempre será melhor do que tratar gentilmente os escravos. Agora que consegui explicar por que a escravidão é maligna, não consigo imaginar que ainda tenho que explicar isso no século XXI. Você precisa entender que o Islã é uma ideologia muito agressiva, que acredita em conquistar terras e impor sua própria ordem mundial sobre outras pessoas. Após a morte de Muhammad, o Islã iniciou sua expansão externa, conquistando territórios próximos. O crescimento do Império Islâmico gerou uma maior demanda por mão de obra. Inicialmente, o comércio estava focado na captura e escravização de não-muçulmanos de regiões como Pérsia, Índia e Ásia Central. Contudo, com o aumento da demanda por mão de obra e a dificuldade de acesso a essas fontes de escravos, os comerciantes árabes passaram a procurar a África.
Um dos métodos mais usados pelos comerciantes árabes para capturar escravos na África era a invasão. Isso lembra o que o profeta Maomé fez. As invasões eram feitas por milícias árabes que partiam da costa e atacavam aldeias e assentamentos africanos no interior. O objetivo dessas invasões era capturar o maior número possível de pessoas e levá-las de volta à costa para serem vendidas como escravas. Isso é bem a cara do profeta Maomé. O profeta Maomé também costumava invadir aldeias e tribos vizinhas e capturar homens, mulheres e crianças como escravos. Um exemplo disso pode ser encontrado na época da conquista de Banu Qurayza. Depois que o povo de Banu Qurayza se rendeu, o profeta Maomé mandou matar todos os homens e tomou suas mulheres e crianças como escravas. Neste episódio bárbaro, qualquer um com pelos pubianos era considerado homem. Esta história pode ser lida na biografia do profeta Maomé, A Vida de Maomé, página 464. No entanto, isso não foi um caso isolado. Em outro exemplo de Maomé atacando uma tribo em um lugar chamado Otas, ele levou seus homens e crianças como escravos e suas mulheres como escravas sexuais. Isso é notado no Sahih Hadith, Sunan Abi Dawud 2155. Em outra instância, após a batalha de Hunain, Maomé e seus companheiros se mimaram com toneladas de escravos e escravas. Essa história é mencionada em Sunan Abi Dawud 2158, entre outros hadiths que merecem um vídeo à parte. Mas este vídeo é sobre a África e seu povo. Então, os árabes invadindo aldeias africanas e levando seu povo como escravos é uma prática diretamente inspirada pelo exemplo do profeta Maomé. Agora me diga novamente como qualquer africano pode defender o Islã quando a mesma ideologia permitiu essa miséria sobre eles. As condições de transporte e venda de escravos eram frequentemente brutais e desumanas. Os escravos eram normalmente acorrentados e lotados apertadamente em navios para serem transportados pelo Oceano Índico até o mundo árabe. Muitos morreram durante a viagem devido a doenças, fome ou maus tratos. Ao chegar ao destino, os escravos eram frequentemente vendidos em mercados e leiloados ao maior lance. As escravas realizavam tarefas domésticas e também eram exploradas sexualmente por seus senhores. Mercados de escravos foram estabelecidos onde homens e mulheres eram vendidos como objetos, privando-os de sua identidade humana. Durante os tempos do profeta, Ibn Umar, filho do califa Umar, costumava colocar as mãos nos seios e pernas das escravas para inspecioná-las antes de comprar. Como mencionado no livro Irwal Galil de Albani, sempre que Ibn Umar comprava uma escrava, ele expunha suas pernas e colocava as mãos entre seus seios e seu traseiro, e quando ele fazia isso, fazia por trás das roupas. A escravidão sexual não é apenas endossada, mas também praticada pelo profeta Maomé e outras figuras reverenciadas do Islã. De acordo com o Imam Ghazali em seu livro Hayaul Alon, o califa Umar costumava ter relações sexuais com várias escravas após quebrar o jejum, para que o diabo não pudesse contaminar a mente de Umar com pensamentos sexuais. Muitas dessas meninas e mulheres africanas foram arrancadas de seus lares e obrigadas a percorrer longas distâncias, frequentemente acorrentadas até o mundo árabe. De acordo com muitos juristas do Islã, como o Imam Ibn Humbal, as escravas só tinham permissão para cobrir a parte entre o umbigo e os joelhos. O resto do corpo deveria estar nu, incluindo os seios. De acordo com Sahih Hadith, Musannaf Ibn Shabah 6236, Umar uma vez viu uma escrava que nos pertencia usando um lenço na cabeça. Então Umar a bateu e disse: "Não assuma os modos das mulheres livres." De acordo com o Sunan al-Kubra, volume 2, página 227, Anas, companheiro do profeta, visitou Umar e viu escravas seminuas o servindo. Não acredita em mim? Confira esta declaração do Sheikh Hamza Yusuf. Na realidade, no sistema islâmico tradicional de Medina, as mulheres andavam com os seios expostos. E isso é um fato histórico. E você pode ler e procurar nos livros. Sidna Umar radiallahu anhu não permitiu que o imã usasse o hijab. Ele não permitiu que elas usassem o hijab. Então havia mulheres descobertas em Medina. Isso é um fato histórico. Os muçulmanos deveriam superar essa obsessão com as mulheres. Quando você tem exemplos como esses dos primeiros muçulmanos, é claro que seus seguidores vão imitá-los, especialmente quando isso é considerado virtuoso.
Quantas mulheres africanas escravizadas pelos árabes tiveram que suportar essa experiência humilhante ao longo dos séculos? Tudo isso poderia ter sido evitado se o profeta Maomé tivesse simplesmente abolido a escravidão. Os muçulmanos adoram nos dizer que ele foi o maior revolucionário que já pisou na Terra. Eu acho que Abraham Lincoln foi melhor nesse aspecto, pelo menos. Estima-se que dezenas de milhões de africanos foram escravizados e comercializados pelos árabes muçulmanos ao longo dos séculos, embora os números exatos variem muito. De acordo com algumas estimativas, até 17 milhões de pessoas foram vendidas para a escravidão por comerciantes árabes entre os séculos 7º e 20. Mas o que estou dizendo? Os muçulmanos dirão: "Oh, Harris, você só está mencionando as partes ruins do Islã." Como se houvesse alguma parte boa na escravidão? Quando falamos sobre o comércio de escravos árabe-africano, temos que falar sobre os otomanos. O Império Otomano foi um dos maiores e mais duradouros impérios da história, abrangendo vários séculos e cobrindo grande parte do Oriente Médio, norte da África e sudeste da Europa. Durante seu auge, o Império Otomano trouxe milhões de pessoas da África para trabalho. É interessante notar que o Império tinha especial interesse em trazer escravas de cabelos loiros da Europa Oriental, algo que não conseguiam obter da África. Sim, por trás de cada ato maligno de um muçulmano há um exemplo do profeta Maomé. O profeta Maomé também tentava seus soldados com escravas de cabelos loiros. Ele incitou seus soldados a atacar o Império Bizantino para que pudessem adquirir mulheres loiras como escravas. No comentário do capítulo 9, versículo 49 do Alcorão, Ibn Kassir explica um evento em que um homem chamado Abu Wahab se recusou a participar do ataque ao Império Bizantino. Então o profeta Maomé perguntou a ele: "Ó Abu Wahab, você não gostaria de ter muitas mulheres e homens bizantinos como concubinas e servos?" Em resposta, Abu Wahab respondeu: "E isso é engraçado, confira. Ó mensageiro de Alá, eu gosto muito de mulheres, e se eu ver as mulheres dos bizantinos, temo que não seria capaz de me conter, então por favor não me tente com elas." De volta para a África. Uma das práticas mais brutais associadas ao comércio de escravos otomano era a castração de escravos masculinos. A castração era normalmente realizada em meninos entre 8 e 12 anos de idade, com o objetivo de criar eunucos que pudessem ser confiáveis para servir como guardas de harém ou ocasionalmente em algumas outras posições de poder. O procedimento envolvia a remoção dos testículos e, às vezes, do pênis também. Obviamente, sem qualquer cuidado médico adequado, muitos jovens africanos morriam durante ou logo após o procedimento, e aqueles que sobreviviam ficavam permanentemente marcados e muitas vezes sofriam de dor crônica e outros problemas de saúde. É por isso que hoje existem apenas 5 a 20 mil afroturcos que rastreiam sua origem até o comércio de escravos otomano. Seu número deveria estar na casa das centenas de milhares, se não milhões, se não tivessem sido castrados. Contrariamente ao que esses apologistas muçulmanos diriam, esses africanos não eram tratados gentilmente nem estavam felizes em ser escravos. Como em muitas outras culturas escravizadoras, os escravos africanos vivendo sob o jugo de seus mestres árabes também se revoltaram no que é agora conhecido como a Rebelião Zanj, que ocorreu no sul do Iraque nos séculos IX e X. A rebelião foi liderada por um grupo de escravos africanos que haviam sido trazidos para a região para trabalhar nas minas de sal. Os escravos se rebelaram contra seus mestres, atacando cidades e vilas próximas. A rebelião foi eventualmente reprimida pelo exército Abbasid e milhares de escravos foram mortos ou capturados e vendidos para mais escravidão. Este episódio é muito similar à rebelião liderada por Espartacus. Assim como Espartacus, os rebeldes de Zanj lutaram pela liberdade, mas foram brutalmente subjugados pelos mestres. Até mesmo historiadores muçulmanos como Al-Tabri e Al-Masudi consideraram a rebelião Zanj como uma das revoltas mais violentas e brutais que assolaram os Abássidas. Então, como terminou o sofrimento de milhões de pessoas ao longo dos séculos? Se dependesse do Islã e dos muçulmanos, o sofrimento dos africanos persistiria até hoje. Um fator chave no declínio do comércio de escravos árabes muçulmanos foi o crescente envolvimento do Império Britânico. Apesar dos problemas do Império Britânico no século XIX, os britânicos e franceses foram pioneiros entre as potências europeias no combate à escravidão.
No século XIX, eles realizaram campanhas navais para suprimir o comércio de escravos árabes muçulmanos no Oceano Índico e Mar Vermelho. Essas campanhas visavam interceptar navios de escravos, libertar indivíduos escravizados e interromper as redes que sustentavam o comércio. Meu querido povo africano, europeus e americanos causaram muito sofrimento aos africanos, mas os europeus, especialmente os britânicos, também tiveram um papel importante em acabar com isso. Um exemplo notável da intervenção britânica no comércio de escravos muçulmanos árabes foi a Expedição Anti-Escravidão da África Oriental de 1873 a 1876. No entanto, os otomanos que representavam os muçulmanos insistiam na escravidão. Segundo o historiador Bernard Lewis, em seu livro O que Deu Errado, os britânicos obrigaram o sultão a abolir a escravidão. No entanto, para ser justo, também havia um crescente movimento de reforma dentro do Império Otomano para abolir a escravidão e a jizya para não-muçulmanos. Como resultado, um decreto emitido em 18 de fevereiro de 1856 aboliu a jizya e o comércio de escravos. Ao ouvir sobre isso, o xerife de Meca emitiu uma fatwa que considerava isso anti-islâmico e disse que os turcos eram infiéis e que era aceitável matá-los. Tudo isso porque eles reconheceram que o mundo estava mudando e eles queriam acabar com a escravidão. Islamicamente, o Sharif estava certo, pois de acordo com o Alcorão, capítulo 65, versículo 1, nem mesmo o profeta Maomé pode proibir algo que Allah declarou legal. Então, se a escravidão havia sido legalizada por Allah, como um muçulmano do século XIX, como o Sultão Abdul Majid, poderia tirar escravas sexuais dos muçulmanos? Ponto justo, eu acho. Como resultado da nova lei, os árabes se rebelaram contra os governantes turcos, mas os otomanos esmagaram brutalmente a rebelião. No entanto, o sultão reconheceu o problema e permitiu que a escravidão continuasse na região de Hejaz. No entanto, apesar da existência desta lei, a escravidão e a escravidão sexual continuaram a ser praticadas em todo o mundo muçulmano. O Império Otomano aboliu a escravidão com a adoção da Constituição Turca em 1924, após sua dissolução. O declínio do comércio de escravos muçulmanos árabes não se deveu apenas à intervenção britânica. Vários fatores contribuíram para o seu declínio, como o surgimento do nacionalismo e a crescente influência das ideias ocidentais sobre direitos humanos e liberdade, opostas aos valores islâmicos. A Arábia Saudita e o Iêmen foram os últimos países a abolir a escravidão em 1962. O simples motivo para esse atraso é que o Islã sanciona a escravidão como nenhuma outra religião. Pode-se dizer que o cristianismo também sancionou a escravidão, mas a principal diferença é que a maioria dos cristãos abandonou a crença dogmática na religião séculos atrás. Os muçulmanos, por outro lado, ainda querem acreditar no Islã de maneira tão dogmática quanto possível. A crença é que quanto mais dogmático você for, melhor você será. Nunca conheci alguém que não goste de Muhammad Ali, e eu não sou diferente. Afinal, ele era... Eu sou o maior ícone de todos os tempos, mas ele estava tão errado sobre o Islã. A ironia é que ele abandonou seu nome, Cassius Clay, chamando-o de um nome dado a ele por americanos proprietários de escravos, quando na realidade Cassius Marcellus Clay era um abolicionista que fundou o jornal abolicionista chamado The True American. Infelizmente, Muhammad Ali não sabia disso e trocou seu nome do ativista anti-escravista Cassius Clay para provavelmente o maior escravizador de todos os tempos, Muhammad. Espero que este vídeo ganhe grande tração na África e entre os afro-americanos. Dê um like para ajudar o algoritmo, já que vídeos críticos como este costumam ser desmonetizados. Espero que os muçulmanos africanos e os negros em geral que são vendidos o Islã como a religião mais não racista consigam ver o Islã pelo que ele realmente é, uma religião que permite a escravidão e que mais prejudicou os africanos. Se você está com raiva dos cristãos brancos por trazerem imenso sofrimento ao seu povo, então você tem que manter o Islã nos mesmos padrões.